Então, boa tarde a todos e a todas. Agradecer também a vossa presença neste pós-plenário para mais uma série de audições no âmbito desta discussão na especialidade. Agradecer também aqui à Guarda Nacional Republicana pela disponibilidade apresentada e por se juntarem a nós nesta importante discussão. Apresentar os membros desta delegação: o Brigadeiro-General Pedro Emílio da Silva Oliveira, chefe do Departamento de Operações, e o Alferes João Semedo. Renovando este agradecimento, já expus como é que iria decorrer este debate. De qualquer forma, volto a frisar: 10 minutos iniciais para uma intervenção, que deduzo vão fazer também com base numa apresentação que trouxeram. Depois passamos a palavra aos diversos grupos parlamentares para colocarem as questões, onde usarão da palavra cerca de 3 minutos cada, e depois devolvemos para uma intervenção final de também cerca de 10 minutos. Ora, sem mais delongas, passo a palavra para essa intervenção inicial. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Muito boa tarde a todos, Sr. Coordenador, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Portanto, nós preparámos uma pequena apresentação porque permite-nos sistematizar de uma forma diferente aquilo que pretendemos transmitir. E, deixando mais longas, iniciaria desde já. Portanto, a agenda desta apresentação vai ser orientada por alguns dados estatísticos, uma estratégia. Falámos um bocadinho sobre a estratégia institucional da abordagem ao fenómeno da violência no desporto, o empenhamento operacional, e aqui só fazer uma abordagem do estudo de caso para percebermos qual é a dimensão de um policiamento a um jogo de futebol, e depois contributos da Guarda no âmbito deste projeto, o ciclo formativo sobre o policiamento de espetáculos esportivos da época de 22-23, portanto, como é que foi preparada, e outras ações e sensibilizações que vamos fazendo ao longo do ano. Desta forma, para termos uma ideia dos dados estatísticos, a Guarda policiou na época de 21-22, portanto, ela está na apresentação, 30 mil espetáculos esportivos. Portanto, uma média de 625 por fim de semana. E foram registadas 496 incidentes em espetáculos esportivos na área da Guarda. Neste momento, portanto, também estamos a falar de uma época diferente, porque esta época 21-22 ainda apanhou um grande período da pandemia e depois o restauro pós-pandemia. Já ocorreram neste momento mais incidentes que ocorreram nesta época, portanto, mas não é comparável para já isto. A estratégia institucional da Guarda e a abordagem a este fenómeno da violência no desporto não podia deixar de estar na dependência direta da abordagem da União Europeia e, portanto, e dos 3S, o Safety, Security and Service. A abordagem institucional a este fenómeno é uma abordagem sistémica. Porquê? Porque o que é verdade é que se baseia num sistema interdependente engrenado nestas três engrenagens, se assim as poderemos chamar. Portanto, uma primeira orientação educacional em que nos preocupamos com toda a prevenção primária e chegar às escolas e tentar dar alguma formação. Depois, toda a gestão da segurança, seja pública e privada, dentro dos nossos, quando somos nós os gestores da segurança no evento, e depois uma cooperação interinstitucional. Portanto, todas as instituições que têm alguma coisa a ver nesta matéria, tentamos trazê-las para nós e colaborarmos em rede. É sempre muito importante. Para percebermos um jogo de futebol, por exemplo, e isto falo de um jogo de futebol, mas estamos a falar de desporto e podia falar do campeonato de MotoGP que vamos ter este fim de semana, ou Fórmula 1, ou o Rally de Portugal, ou a própria Volta a Portugal em bicicleta. Mas quando nós preparamos um jogo de futebol, por exemplo, e aqui este estudo de caso, estamos a falar, por exemplo, de uma Supertaça Cândido Oliveira no Algarve, que seja no estádio do Algarve, em que vai um clube do Norte e um clube de Lisboa deslocar-se para o Algarve. Portanto, temos uma segurança da área que nos temos que preocupar com o recinto, a parte interior do recinto, a parte exterior do recinto. Toda a segurança próxima temos que ter em consideração a gestão do tráfego, o controle de acesso, o espaço aéreo, parques e áreas de apoio. Temos ainda a segurança que vai-se afastando do recinto e, para isso, depois controle de itinerários, unidades hoteleiras onde estão desde os adeptos às próprias equipas, pontos de encontro, portanto, normalmente, que são traçados para melhor coordenação, a zona de fãs, porque muitas vezes há muita gente que não vai para o estádio, mas vai ficar no ecrã gigante a ver o evento, zonas de diversão, estabelecimentos de restauração,
e bebidas e ainda zonas turísticas. Falámos, neste caso, no Algarve. Sabemos que Cândido Oliveira, normalmente no primeiro fim de semana de agosto, depois quando acaba o jogo, quase toda a gente vai para as zonas de diversão, que também nos temos que preocupar depois com os espaços noturnos para fazer o policiamento. Não estando diretamente ligado ao espetáculo, o que é verdade é que vai influenciar no planeamento da segurança. Depois temos ainda a segurança de itinerários e áreas adjacentes. Se nós repararmos, se juntarmos a A1 com a A2, portanto a autoestrada saindo do Porto em direção a Paderno, Algarve, temos só viadutos, temos 316 viadutos. Se tivermos que assegurar 316 viadutos, só que coloquemos um homem em cada viaduto, são logo 316 militares. Se verificarmos que um jogo de futebol desta dimensão está a decorrer durante 17 horas, porque temos que ver que são 6 horas de viagem, é 2 horas antes do jogo começar, 2 horas para o jogo, 1 hora para sair do estádio e depois mais 6 horas de viagem para o norte. São 17 horas. 17 horas temos que duplicar este efetivo, não podemos pôr um efetivo de 17 horas em policiamento. Não é? Portanto, só para termos a ideia do que é a dimensão. Depois temos 13 áreas de serviço, onde param todos os adeptos e que é necessário outro dispositivo de segurança. Não é? Depois temos a segurança e proteção às equipas, seja as equipas de arbitragem, seja as equipas de futebol. Depois o controle de educação também dos adeptos, monitorização, etc., dos grupos mais organizados de adeptos. E depois temos todo o nosso mecanismo de comando e controle. Portanto, só para percebermos que, grosso modo, 700 militares empenhamos diretamente nesta operação. Certo? Mas continuando. E falando agora nos contributos que aguarda a GNR no âmbito deste projeto, nós, de uma forma geral, concordamos com todas as alterações que foram aqui apresentadas, de uma forma geral, e já vou dizer porquê. Portanto, todas elas estão coordenadas com o princípio da atividade policial, apoiam e esclarecem e orientam a atuação policial. Achamos uma mais-valia na dimensão policial e prevenção da violência no desporto, a alteração do âmbito da aplicação do Regulamento de Segurança, a consolidação do papel do gestor de segurança, a revisão da tipificação dos crimes associados à violência do desporto, ainda a revisão e tipificação no que diz respeito também ao quadro contraordenacional e a responsabilização dos promotores e organizadores, e ainda a revisão dos prazos que nos permitem, facilitam a componente processual e dessa forma torna mais célere e eficaz a aplicação de medidas cautelares. No entanto, nós fizemos algumas propostas que não foram vertidas para esta lei, e essas propostas passam pelo seguinte. No artigo 7º, e como nós sabemos, no início de cada época, os organizadores ou os promotores enviam os regulamentos para serem aprovados pela Força de Segurança competente, para emitirem o parecer, mas nada é referido aqui como é que é feita esta validação. E nós achamos que esta validação deve ser uma validação física. Devemos ir ao recinto esportivo, verificar se as medidas estão mesmo implementadas e se são eficazes da forma como elas estão. Portanto, achamos que deveria estar vertido aqui no artigo 7º esta questão. Passando para o artigo 12º, e nas situações em que o parecer da Força Territorialmente Competente não é, portanto, vai contra o policiamento, não há necessidade, achamos que o risco não comporta o policiamento. Se o promotor ou o organizador quiser, na mesma que haja o tal policiamento, deve ser ele a suportar toda a despesa e não deve ser comparticipado dessa despesa. Na nossa opinião, isto evitaria o constante pedido de policiamento para espetáculos que não têm absolutamente risco nenhum. Ou é residual, naturalmente. Ainda nestes contributos, no artigo 16º, número 3, nós também fizemos uma proposta porque achamos que o número 3 possui uma matriz que não é concordante com o princípio da territorialidade. Está mais relacionado, portanto, achamos que cada força é responsável pela deslocação dos GUA dentro da sua área de responsabilidade. Isto porque, para a segurança, é muito mais fácil, nós temos a capacidade de responder dentro da nossa área que a outra força não tem. Portanto, é só por este facto. Também achamos que no artigo 22º devia haver uma menção explícita à Lei 18 de 2007, de 17 de maio, que aprova o regulamento da fiscalização e condução sob a influência do álcool ou das substâncias psicotrópicas, que, portanto, não faz referência a ela, o artigo 22º, e achamos que faria sentido estar uma referência a essa lei.
Passando já, e porque o tempo é escasso, ao ciclo formativo, o que nós fizemos para preparar a época 2022-2023. Portanto, fizemos um conjunto de ações programadas de formação e aqui há 3 ações de formação conjunta que atingiram um público-alvo na ordem dos mil militares, em que tivemos, juntamente com a APCVD, com a Federação Portuguesa de Futebol e ainda com o Ministério Público, que, portanto, foram ações muito, muito interessantes e que chegaram a estes mais de 1000 militares. Periodicamente também fazemos ações de esclarecimento e coordenação, sempre que vemos que algum procedimento não está a correr de acordo com aquilo que nós determinamos, corrigimos-lo e uniformizamos em todo o dispositivo. Fazemos isso com frequência, temos reuniões semanais e sempre que haja uma situação destas, nós introduzimos nessa reunião. Também fizemos outras ações de sensibilização e aqui numa vertente mais socioeducativa, e falo aqui numa atitude mais proativa no âmbito da prevenção socioeducativa, mais relacionada então com a tal prevenção primária e chegarmos ao nosso público-alvo, que todos os dias trabalhamos com eles, que são os alunos das escolas, da comunidade escolar, que é fácil para nós ir realmente fazendo ações de sensibilização. Também promoção de valores como a inclusão, a igualdade, o respeito. Achamos que é importante irmos falando disso nestas comunidades, porque é importante, aqui, é no princípio que realmente se devem educar as pessoas. De uma forma geral, queria dizer também que a Guarda Nacional Republicana está disponível para fazer parte sempre da solução, e entendemos que trabalhando em rede o resultado será sempre melhor. E da parte da Guarda, era esta a apresentação. Estarei disponível para, naturalmente, as questões que quiserem colocar. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Aliás, salientar o cumprimento do tempo, isto algo que é raro nestas audições e, portanto, exatamente, e, portanto, agradeço novamente essa intervenção. Passamos então a palavra aos diversos grupos parlamentares. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Castro. Sr. Coordenador, Srs. Deputados, agradeço a atenção, cumprimentar a Guarda Nacional Republicana e a disponibilidade que teve para aqui estar connosco neste contributo, agradecer a apresentação que aqui nos trouxe e colocar, bem como os contributos, já diretamente naquilo que é a proposta de lei e que de alguma forma ajuda-nos nesta reflexão. E aproveitava para deixar algumas questões. Referiu aqui na sua apresentação que acompanhavam, na época 21-22, se apanhei bem, cerca de 30 mil espetáculos esportivos. Estes espetáculos incluem o quê? São 30 mil espetáculos ou são 30 mil eventos? Ou seja, se todos estes 30 mil são mesmo espetáculos desportivos, e o que é que se inclui nestes espetáculos ou nestes... Pareceram-me que seriam eventos, mas gerou-se-me esta dúvida. Percebemos que tem uma intervenção bastante alargada ao nível da segurança, de segurança, proteção e serviços, não é? Segurança da área, dos itinerários, da proteção das equipas, o controle das deslocações e, portanto, portanto, há toda aqui uma série de rotinas e de procedimentos que a GNR se encarrega e que me parecem que se mantêm contemplados enquanto afectos às forças de segurança na proposta de lei que aqui está. O que suscita aqui uma questão que é estes processos normalmente funcionam em coordenação com outras forças de segurança e com os responsáveis da segurança dos promotores de espetáculos. E, portanto, aqui o que gostaria de ter o comentário é vantagens e desvantagens desta situação, se acham que a PPL contempla de forma satisfatória esta articulação que se impõe, não é? Parece-me evidente a sua necessidade, mas aqui a questão é se o texto da proposta efetivamente se contempla esta articulação de forma satisfatória e tendo em conta talvez um pouco até o histórico, mas de alguma forma se introduziram melhorias para o futuro. Fez referência que fizeram algumas propostas que não foram vertidas, talvez possa ser demasiado exaustivo concretizá-las, mas depois se nos puderem conseguir fazer chegar a por escrito, ou se quiser desenvolver alguma, agradecemos desde já. No artigo 7º,
o promotor do espetáculo desportivo aprova um regulamento interno em matéria de segurança, fez essa referência também que devia estar vertido, presumo que os mecanismos dessa verificação, não é? Mas isso poderia talvez ser desenvolvido em regulamentação complementar. Acham que já devia ser mesmo na proposta de lei, que já deveria ficar ou não esses mecanismos de verificação? Eu presumo que sejam mecanismos de verificação do regulamento interno que a PPL já refere como que tem que ser submetido às forças de segurança para apreciação. No artigo 8º é referida a faculdade de solicitar pelas forças de segurança ou pela Autoridade de Prevenção de Combate à Violência no Desporto as gravações das imagens e de som captados pelos sistemas de videovigilância. No fundo era ter aqui, penso que não coloca grande questão este artigo, mas é se funciona, se entendem ser suficiente, se convém fazer alguma referência à qualidade dessas mesmas imagens, se participam no processo dos mecanismos de captação dessas mesmas imagens, o que é que entendem sobre essa matéria. Relativamente às despesas do policiamento, deverem ser comparticipadas pelo promotor do espetáculo, não preciso se referiu pelo promotor, se referiu pelo organizador, mas mais pelo promotor do espetáculo, ou seja, todas essas despesas, as despesas, ou seja, aquilo que seria interessante refletir aqui é se há questões que são todas decorrentes do próprio espetáculo e aí entrariam para um bolo geral, se há partes que são consideradas de segurança pública, não sei se pode ser, não me quero referir à Polícia de Segurança Pública, mas segurança do público e do espaço público, em que se isso não poderá gerar algum conflito entre o promotor, onde é que terminam, é uma fronteira difícil de definir, não é? Onde é que termina a competência de um, onde é que termina outro. Já estou a terminar, Sr. Presidente, já estou a perceber, me está a fazer sinal. Fez aí uma referência que cada força deve ser responsável pela deslocação dos GOA na sua área de responsabilidade. Tem havido questões nesta matéria, essas áreas de responsabilidade não estão definidas, há necessidade de as definir e de as colocarem. Parece-me que isto seria mais uma questão de articulação entre forças de segurança e no âmbito até talvez da administração interna. Fez referência ao consumo de substâncias psicotróficas, há uma referência à baixa do consumo do álcool, há uma referência ao consumo de álcool, inclusive aqui há outros partidos que têm posições relativas ao consumo de álcool dentro dos estádios ou dos recintos desportivos. Gostaríamos de ter a vossa opinião sobre isso. Se o consumo de álcool, por exemplo, das bebidas de baixo teor alcoólico, se podem ser considerados elementos perturbadores nos aspectos relacionados com a violência a que esta PPL pretende dirigir-se e pretende combater. Ou seja, em que tipo de fronteira e que tipo de Senhor Deputado, mesmo mobilidade... já ultrapassou no dobro do seu tempo. É que podemos ter essa matéria. E ficava por aqui. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passamos então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputada Inês Barroso. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento naturalmente o Sr. Brigadeiro-General Pedro Oliveira, chefe do Departamento de Operações, e o Sr. Alferes João Semedo, bem como os colegas deputados presentes e nossos assessores também. Em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do PSD começa por agradecer a vossa presença nesta Casa e o vosso contributo relativamente à discussão desta, que é uma proposta de lei que importa a todos ser bem fundamentada, bem estruturada neste momento para que possamos preparar um futuro no campo desportivo com maior segurança e com a participação de todos os cidadãos do nosso país. Portanto, desde já, muito obrigada. Relativamente às questões que tinha para vos colocar, começo por perguntar o seguinte.
No campo da prevenção, a APCVD tem convosco, com a GNR e também com a PSP, o compromisso de capacitação dos senhores militares e dos senhores agentes também da PSP para dar informação aos gestores de segurança nos clubes locais. A primeira questão que faço é de todos os dados que partilharam connosco e que agradeço. Sabemos bem que há algumas limitações em termos do efetivo de militares na estrutura da Guarda Nacional Republicana. Portanto, será que este número já parco de militares vai conseguir, no vosso entendimento, dar uma resposta célere àquilo que são as necessidades locais de formação e de acompanhamento nas competições? Porque não estamos só preocupados com as competições de interesse internacional ou nacional, ou aquelas de maior relevo para o nosso país, estamos preocupados com os campos onde, em todo o nosso território, decorrem inúmeras competições, inúmeros momentos de espetáculos desportivos ou eventos desportivos, e, portanto, aqui nós sabemos que a vossa ação é muito, muito importante e preponderante para o sucesso da realização destas competições e, portanto, fica-nos esta preocupação com um número tão escasso de militares, se conseguem prever que possam vir a dar não só a formação aos gestores de segurança nos clubes, como a acompanhar também todos os espetáculos que são desenvolvidos. A Associação, a APAF, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, também nos chamou a atenção de uma questão que não sei se já falaram com a GNR ou não, mas que gostaríamos de saber a vossa opinião. Eles entendem que deve ser necessário um reforço da capacitação ou do empoderamento dos vossos militares, sobretudo nas aldeias, nas vilas, nos lugares onde por vezes ocorrem episódios de violência ou início dos mesmos, e alguns dos senhores militares ainda têm algumas dúvidas relativamente a como agir. Portanto, isto na proteção não só dos atletas, dos treinadores, mas também dos árbitros. Portanto, deixava este alerta, não é que traga ou que tenha sido mandatária para nenhum recado, mas creio que pode ser um reforço que a GNR pode fazer. Para finalizar, em termos dos contributos que nos trazem, agradecer imenso, porque foram muito objetivos relativamente aos pontos, aos artigos, onde acham que pode haver uma melhoria, porque, no fundo, eu já disse, é do contributo de todos que esta lei será revista, e perguntar, como dizia, se há mais alguma questão que possamos ter em atenção, para além destas que já estão elencadas por artigo, se há mais alguma questão em que possamos também ter alguma atenção relativamente ao vosso trabalho, no sentido de vos ajudar nesta que é uma missão que, como vimos pelos dados que nos trouxeram, é realmente muito abrangente, muito envolvente e determinante para a segurança de todos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. De seguida tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galvez, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Excelentíssimos senhores e senhores deputados e assessores, cumprimento o Sr. Brigadeiro-General Pedro Emílio da Silva Oliveira e o Sr. Alferes João Semedo, e começo por agradecer o trabalho de todos os agentes da GNR na defesa dos cidadãos. Sem mais demoras, avanço para uma série de questões que gostaria de partilhar convosco. Tal como temos realizado com várias entidades que estão a ser ouvidas neste grupo de trabalho, gostaríamos de saber a vossa opinião sobre duas medidas que o Chega apresentou no seu projeto de lei de alteração à atual Lei de Combate à Violência no Desporto. Em primeiro lugar, e relativamente às zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos, no nosso entender, julgamos que estas podem ter utilidade desde que sirvam os interesses dos adeptos e sejam acompanhadas de instrumentos que promovam a segurança dos mesmos. Assim sendo, apresentámos a obrigação de instalação de safe standings nestas zonas. Qual a vossa opinião sobre esta medida? Apresentámos ainda uma outra medida, que na nossa opinião é da mais elementar justiça e bom senso,
que é a possibilidade do consumo de bebidas alcoólicas de baixo teor de álcool dentro dos recintos desportivos, ainda que não seja permitido o seu consumo nas bancadas. À imagem do que acontece, por exemplo, em Inglaterra. Como é de vosso conhecimento, o consumo de álcool já acontece nos estádios do nosso país, mas apenas nas zonas VIP e não é somente de baixo teor alcoólico. Ora, o que gostava de perguntar é se consideram que uma medida positiva e mesmo de promoção da segurança de todos os adeptos, pois, no nosso entender, vai permitir e incentivar os adeptos a entrarem mais cedo no estádio, vai evitar aglomerações nas entradas em cima da hora de jogo, tal como servir para minimizar situações de binge drinking fora do estádio e possíveis desacatos. No fundo, é utilizar o estádio e o recinto desportivo como instrumento de segurança, tal como deve de ser. Em relação à proposta de lei do Governo, aquilo que gostaria logo a partir de perguntar é se julgam se vai ser ou não eficaz. Porque, de facto, aquilo que temos escutado de diversas entidades é que a proposta é desfasada da realidade do fenómeno associado aos eventos desportivos, tal como pode vir a ser um autêntico pesadelo para os promotores desportivos e causa de mais entropias nos eventos. No fundo, sendo que são as forças de segurança quem zela pela segurança dos cidadãos e, nestes casos, pela segurança de todos os adeptos, a pergunta é mesmo direta. Em que medida observam as mais-valias desta proposta para o vosso trabalho? Não estamos perante mais um cenário em que o legislador revela o seu profundo desconhecimento do fenómeno, veta as forças de segurança a agir e leva as forças de segurança a agir de forma absolutamente injusta, alimentando assim um clima tóxico entre adeptos e forças de segurança? É que para o Chega é extremamente claro. Defendemos os adeptos, a sua liberdade e direitos, tal como, sem qualquer dúvida, estamos do lado das forças de segurança. É fundamental mudar mentalidades e, finalmente, promover o pilar de hospitalidade previsto na Convenção de Saint-Denis. Como tal, o Chega defende também mais mecanismos de videovigilância nos recintos esportivos e é intransigente em qualquer agressão que seja perpetrada contra qualquer agente das forças de segurança. Pergunto-vos também, para terminar, que na defesa do princípio da autorresponsabilidade que tanto julgamos ser fundamental, se não concordam que os adeptos devem ser tomados como parceiros responsáveis no sentido da promoção da sua autorregulação. É fundamental limpar este cenário que tanto o Governo quer dramatizar e empolar de casos e casos de violência nos estádios. É fundamental colocar o adepto no centro desta lei e não colocar adeptos contra as forças de segurança e vice-versa. E mesmo para terminar, agradecer as propostas que nos apresentaram e que serão, obviamente, tomadas em conta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar todos os senhores deputados, fazer um especial agradecimento por se terem deslocado à Assembleia da República para prestarem os vossos contributos em sede de especialidade e, por isso mesmo, a Iniciativa Liberal gostaria de que aprofundassem e que partilhassem connosco a vossa opinião para efeito das operações que são levadas a cabo pela GNR quanto ao registro obrigatório dos GOA, dos Grupos Organizados de Adeptos. E gostaria de fazer algumas perguntas mais concretas, desde logo, de que forma é que a GNR utiliza estes mesmos registros a quando o incidente ocorrido durante um espetáculo desportivo. Depois, uma outra questão que gostaria de fazer era no que se refere ao transporte de adeptos a ser feito por clubes e considerando que permite às forças de segurança concentrar os adeptos em locais que estão pré-definidos, ao invés de termos centenas e centenas de veículos a deslocarem-se, a aglomerarem-se nas imediações dos estádios, qual é a opinião da GNR para efeitos de segurança pública? Se considera ser uma medida positiva o transporte de adeptos feito pelos clubes ou se vai no mesmo sentido da proposta do Governo e concorda com a criminalização do transporte de adeptos. Por outro lado, perguntar se a GNR tem assistido a uma menor presença de adeptos nas zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos. E, por último, de acordo com o artigo 10A da proposta de lei, o gestor de segurança reúne com os representantes das forças de segurança territorialmente competentes, com as entidades de saúde pública, com a segurança privada, com o Corpo de Bombeiros local,
pelo menos 24 horas antes do evento, mas também o faz depois do espetáculo desportivo. Das informações que a Iniciativa Liberal recolheu junto de algumas entidades, por vezes estas reuniões posteriores acabam por ser redundantes. O espetáculo desportivo já ocorreu, a preparação já foi previamente feita e por isso mesmo o que gostaríamos de tentar perceber junto de vocês era o que é que entendem em relação a estas reuniões, o que é que costuma ser discutido, que tipo de balanço, se faz algum balanço, se é redundante ou não, e se, na vossa opinião, faz sentido tornar estas reuniões opcionais, no caso de haver algum acidente e que seja importante fazer um balanço. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, finalizadas as intervenções dos vários grupos parlamentares, como disse inicialmente, passamos de volta a palavra à GNR para darem resposta às questões que foram colocadas. Recordo uma intervenção de 10 minutos. Se quiserem, podem partilhar naturalmente a intervenção. Portanto, têm a palavra. Mais uma vez, são muitas questões. Vou tentar. Não acredito que se consiga nos 10 minutos, mas vamos tentar. Quanto aqui ao show de deputado João Castro, do Partido Socialista, portanto, estes 30 mil são eventos, portanto, não são só espetáculos esportivos. Claro, há sempre um espetáculo desportivo associado, porque tem público, todos têm público, mas não são espetáculos de grande dimensão, são os jogos que normalmente, ou os eventos que ocorrem todas as semanas, e é isso que nos estávamos a referir aos 30 mil. A coordenação com outras forças e empresas de segurança, isto, na nossa opinião, está contemplada de forma satisfatória. Já o fazemos, portanto, as tais reuniões que fazemos tanto com o promotor como com todas as forças envolvidas e coordenamos pormenores antes de cada jogo e depois fazemos-las no fim, também novamente para fazer debriefings, e os debriefings são importantes para corrigir alguns erros que vão acontecendo, e nem são tanto erros, às vezes pontos de contacto e coordenação que às vezes podem ali falhar, e são sempre importantes no final nós fazermos essas reuniões para realmente vermos o que é que correu menos bem e depois ser corrigido. É simples, tão simples quanto isso. Quanto aos nossos contributos, nós fizemos-los chegar, mas faremos chegar novamente, basta depois dizerem onde fazemos chegar, porque faremos chegar os nossos contributos sem qualquer problema. Quanto aqui, eu portanto, considero que referir no artigo 7º mesmo quais são as medidas de fiscalização efetiva, eu penso que seria importante, que faríamos todos da mesma maneira, normalizava o procedimento, na minha opinião. Portanto, na questão do artigo 8º, até o momento não tem criado qualquer problema, funciona na nossa opinião, portanto, bem, não vemos nada a referir aqui neste artigo 8º. Aqui, quanto às despesas que são comparticipadas, são as despesas que são comparticipadas pelo Estado. Portanto, os clubes de futebol, quando organizam eventos, se o evento for catalogado como um evento em que necessita uma segurança, recebem uma comparticipação. E era essa comparticipação, quando não for catalogado como um evento de crítico, de risco, que não deva receber essa comparticipação e seja suportado sempre pelo promotor e pelo organizador do espetáculo. Portanto, dentro são estas despesas. Aqui na questão da coordenação entre forças, ela existe quando se fala aqui no número 3 e na questão dos GOA em cada área do princípio da territorialidade, está muito relacionado com algo que está escrito nesse número 3, que refere que quem faz o transporte dos adeptos é que depois faz todo o plano de mobilização dos adeptos dentro de determinada área. E é isso que nós nos opomos. Portanto, é só nisso. Até aqui tem funcionado muito bem, as coordenações têm sido feitas entre nós e o Sporting, é perfeita, claro, nada é perfeito neste mundo, mas tem funcionado muito bem esta coordenação, é só que não fica aquilo naquele artigo, vai limitar a territorialidade, portanto, da força aqui neste caso da GNR. É por aí. O consumo de álcool. O consumo de álcool, e respondendo talvez a duas questões em concreto, para nós
realmente pode trazer vantagens. Pode trazer vantagens na questão das entradas para o estádio, na não concentração naqueles bares fora do estádio. Portanto, e essa concentração às vezes provoca distúrbios logo fora do estádio. É verdade, mas o que é verdade também é que se nós estamos a limitar o acesso a pessoas que tenham consumido álcool, até acima de determinado valor, se elas não tiverem ainda nesse valor, mas estiverem próximos, se forem consumir lá dentro, vão estar iguais àquelas que iam entrar. E eu penso que criamos aqui alguma desigualdade no tratamento. E, para além disso, o álcool é sempre um elemento perturbador que provoca facilmente uma alteração pública, que as pessoas estão menos dispostas a cooperar. Será mais por aí, portanto, é a opinião neste momento. Quanto à Sra. Deputada Inês Barroso, do PSD, portanto, aqui a capacitação, nós realmente envolvemos muitos militares nos eventos esportivos. É uma realidade. Temos estado em coordenação com as associações desportivas, sejam elas do Norte, Sul, e temos feito algumas propostas no sentido até de usarmos o fim de semana todo. Em vez de serem todos os jogos à mesma hora, repartirmos os jogos pelo fim de semana, porque nos permite depois realmente gerir melhor o nosso efetivo. Isso, portanto, estamos nessa discussão. E é um problema que realmente está identificado e nós temos estado a tratar dele pontualmente e localmente com quem de direito. Portanto, não nos tem trazido grandes problemas nem na capacitação, nem na gestão do próprio efetivo para o policiamento. Até ao momento isso tem. Naturalmente vamos estar atentos ao que a APAF tem para nos dizer e vamos corrigir certamente o que estiver mal. Ninguém quer que algo aconteça desta natureza e sabemos que nestes meios mais pequenos há público muito aguerrido e que torna difícil o policiamento do jogo e a vida dos árbitros também. E nós estamos com atenção a isso, mas ainda não nos chegou nada da APAF, mas vamos estar com atenção e logo que chegue, penso que ainda não chegou nada também, e logo que chegue iremos ver o que fazer para corrigir. Portanto, nós, relativamente às tais alterações à lei, nós iremos então fazê-las chegar. Quanto aos deputados de Jorge Galvez do Chega, e aqui nas condições especiais de adeptos, na nossa área de ação, os nossos estádios por si só já têm algum safe standing, se assim se pode dizer, porque nós não temos aqueles espaços tipo construídos para colocar adeptos lá dentro, mas temos normalmente bancadas destinadas a determinado grupo de adeptos. Portanto, se nós, os nossos estádios, estamos a falar do Moreirense, do Aroca, Estoril, Passos Ferreira, portanto, são estádios em que os grupos organizados de adeptos ficam em determinado local, e é uma bancada que está destinada a eles têm entrada para lá direta, têm acesso a casas de banho, têm acesso a bar, portanto, têm ali algum... Portanto, não vejo que haja grande... E penso que esteja organizado porque faz a separação de adeptos automaticamente e também, por outro lado, não estão a perturbar a visualização do espetáculo pelos outros adeptos que querem estar sentados e que não querem estar, portanto, a suportar aquele barulho ou os indivíduos estarem levantados com os braços a tapar a visibilidade. Portanto, eu penso que, no nosso caso, isso está... Para já não temos tido grandes problemas com essa situação. Portanto, já falei sobre as bebidas alcoólicas. A questão daqui da eficácia desta proposta de lei, claro que ela tem que ser primeiro colocada em prática para verificarmos, mas ela foi bastante discutida. Foi bastante discutida e por pessoas que estão dentro dos eventos e que conhecem os eventos e que fomos chegando a determinadas conclusões. E, tanto que de uma proposta de lei enorme, nós chegámos aqui com 4 ou 5 propostas que estamos em desacordo. No restante estamos de acordo com ela. Os direitos e liberdades dos adeptos, como todas as pessoas em Portugal, é o nosso foco diário. E, portanto, estamos sempre a envolver os adeptos na resolução de problemas. Acho que sim. Como fazê-lo é que acho que é um bocadinho mais difícil, na minha opinião. Eu já trabalhei, já policiei muitos jogos de futebol e tenho adeptos de toda a natureza. Aliás, o próprio adepto temos de ter adeptos que pertencem às ruas, que têm uma subcultura, temos adeptos que vão ao jogo de vez em quando, outros adeptos vão todos os dias, vão sempre aos jogos, outros vão em família. Quer dizer, mesmo aqui o que é o adepto e como envolver, quem vamos envolver e porquê envolver e em que medida envolver, é difícil.
de perceber isso. Mas sim, eu acho que o tal trabalho em rede devemos envolver toda a gente, na minha opinião também. Eu passava a palavra aqui ao Feres Semedo, mais para aqui, para a resposta à Sra. Deputada Patrícia Vaz. Como? Desculpe. Desculpe. Se me permitem. Boa tarde a todos e agradeço as questões. Antes só de abordar aqui as questões que foram apresentadas pelo IL, só aqui fazer uma referência também aqui ao Partido Socialista, neste caso ao Dr. João Castro, relativamente aqui ao parecer que está na lei, que na Força de Segurança emite o parecer, e articulo logo com, neste caso, a quarta questão que fez, do regulamento que nós emitimos enquanto Força de Segurança, o parecer. Nós o que queremos dizer com a verificação técnica, no fundo, é uma auditoria de segurança, em que a Força de Segurança, o comandante territorialmente competente dessa área do recinto desportivo, desloca-se e verifica in loco se está funcional, por exemplo, as câmaras do sistema CCTV, se estão operacionais. Isto é feito prévio ao início da época, para que depois possam ser utilizadas com eficácia durante o decurso da época. E logo, interligando aqui, dei o exemplo das câmaras de CCTV, que não basta estar, digamos assim, no regulamento, temos de verificar em loco a separação física dos adeptos, ou seja, os mecanismos de acesso, e todos a diferenciação, depois consoante a necessidade de medidas já adotar e implementar nos recintos, consoante o risco, a qualificação também do risco dos jogos, deste caso que são realizados nesse recinto. Ou seja, neste caso é in loco verificar a eficácia depois, para não termos, digamos assim, problemas ao longo da época. Aqui só abordar também aqui uma questão que se prende com o gestor de segurança. Relativamente à questão do gestor de segurança, também está paralelamente e aqui conexo a ser desenvolvida, e temos trabalhado também com a APCVD e temos tido reuniões prévias, e é um assunto também importante. Obviamente a Guarda, para além de todas as funções, temos cooperado com a APCVD, e a intenção, em princípio, será fazer uma bolsa também de formadores e apoiar a APCVD a nível territorial, a Guarda, na formação aqui dos gestores de segurança. No entanto, internamente ainda estamos a discutir, ainda não está implementado, mas está a ser trabalhado nesse sentido, e com certeza a Guarda terá capacidade de, junto com os demais intervenientes, neste caso aqui como na qualidade de Força de Segurança, também prestar o apoio com a APCVD, que neste caso na formação dos gestores de segurança. Relativamente aqui, depois já há aqui outras questões que já foram resolvidas, já foram aqui também abordadas, com a autorregulação de envolver os adeptos, com as questões da APAF, ou seja, também todas estas alterações legislativas, anualmente e no início de cada época desportiva, a Guarda Nacional Republicana envolve e reúne previamente com os promotores dos espetáculos esportivos, os clubes e todos os intervenientes e atores, ou seja, no âmbito do policiamento dos espetáculos esportivos, também para percebermos quais é que são os desafios para a época desportiva, e também preparamos os nossos recursos humanos com todas estas alterações legislativas que vão surgindo, para prestar uma resposta e melhorar a segurança dos espetáculos desportivos. E envolver também os adeptos, estas ações nas escolas, os futuros adeptos, futuros intervenientes também nos espetáculos desportivos, jogadores, e este é um trabalho que, sem dúvida, numa ótica e no prisma da prevenção, é fundamental para o futuro. Relativamente só aqui à questão do registro dos GOA e como está a ser utilizado, os deslocamentos pelos clubes, eu, se me permitisse, não percebi só aqui esta questão, se pudesse concretizar, e se a coordenadora permitisse, só para perceber aqui a questão da organização dos clubes nos deslocamentos para os espetáculos desportivos. Sim, é o transporte de adeptos ser feito
pelos clubes. O que é que vocês acham a nível disso, sobre esta medida, se é positiva ou não? Porque o que acontece atualmente nesta proposta de lei é que é considerado um apoio e é criminalizado. Mas, no nosso entender, seria positivo porque permitiria que, a nível de segurança pública, não houvesse uma concentração tão grande e pudesse haver mais ordem nestas mesmas pessoas que se deslocam aos estádios. Okay. Agradeço o esclarecimento. Relativamente aqui à deslocação, os deslocamentos será sempre muito complexo. Como está a funcionar atualmente, nós recebemos informações via PNID, o Ponto Nacional de Informações Desportivas, os interlocutores dos promotores e dos clubes informam as deslocações de adeptos. Muitas vezes, isto só para contextualizar a dinâmica, importa também à Força de Segurança e nós, neste caso em particular, a Guarda Nacional Republicana, no que toca à segurança nos deslocamentos, áreas de serviço. Isto envolve também uma dinâmica muito sui generis, que nós também temos de articular, por exemplo, áreas de serviço para clubes que façam o mesmo itinerário, canalizar, digamos, e orientar deslocamentos de adeptos para itinerários diferentes, áreas de serviços diferentes, com paragens diferentes. Neste caso, para evitar que hajam alterações de ordem pública nas áreas de serviço, como já ocorreu também no passado. Parece-me que, neste caso, a forma como está a ser feita está a ser eficaz e parece-me muito complexo, neste caso em particular, conseguir concentrar e responsabilizar, neste caso, a organização dos deslocamentos dos adeptos, penso eu, pela parte dos promotores, penso que não será viável, mesmo da organização e da natureza do adepto, do espectador que se desloca de forma descentralizada para o evento em preço. Relativamente aqui ao registro dos GOAs e como é utilizado, penso que não, a forma como está a ser efetuado o registro dos GOA e como está a ser utilizado nos parece viável. Não vamos aqui abordar, obviamente, a parte jurídica do associativismo e aqui alguma outras questões de fundamento, de natureza jurídica, mas pensamos aqui em termos de cooperação com, neste caso, a Polícia de Segurança Pública, o PNID, aqui o policiamento e o acompanhamento, o oficial de ligação dos GOA e os interlocutores da Força de Segurança com os GOA, temos conseguido dar resposta cabal, neste caso, e garantindo a segurança dos espetáculos esportivos, da forma como o modelo está a funcionar. Numa forma geral, e terminando, penso que o modelo atual e a proposta corresponde a estes pequenos arranjos políticos, às necessidades e que é adequado, mas só testado também depois poderemos, obviamente, tecer os comentários e melhorá-lo. Obrigado. Muito obrigado pelas intervenções. Enquanto coordenador deste grupo de trabalho da integridade, da igualdade e combate à violência no desporto, renovo o agradecimento pela vossa disponibilidade nesta importante discussão e os contributos também que aqui deram nesta discussão na especialidade desta PPL, que reforça os mecanismos de combate à violência no desporto, e damos assim por terminada esta audição, uma pausa de 2 minutos para começarmos com a nova audição que está prevista.